A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Simplesmente Maria, orgulhosamente mulher, está em tempos de pandemia também. E também vamos modificar a nossa maneira de recebermos os nossos convidados. Então, eu estou em casa e o meu convidado ou a minha convidada estará no estúdio, né, sozinho. Então, hoje, o nosso convidado é uma pessoa muito especial, que há muito tempo já que eu o estava aguardando, porque ele é extremamente ocupado, né? Mas uma pessoa maravilhosa que eu fiz questão de trazer no programa. E agora, mais do que nunca, porque o que ele tem para nos falar vai nos ajudar muito na questão que nós vamos ver a seguir. Eu estou falando, então, do Dr. Alexandre Takashima. Ele é juiz titular da 2ª Vara Criminal de Lages. É isso, doutor Alexandre? Doutor Takashima, né? Que nós estamos acostumados a lhe chamar assim. Doutor Takashima. Não, fique bem à vontade, professora Valtei. Gratidão pelo convite. Realmente já estávamos tentando esse nosso encontro há bastante tempo. Mas, assim, o senhor é uma pessoa extremamente gentil. Todos nós gostamos muito do senhor como pessoa e também muito do senhor como juiz da vara criminal. E foi parar na vara criminal como, doutor Takashima? Na verdade, o meu grande foco assim na área jurídica, eu gosto muito de temas relacionados com família. Então, atuei muito em relação à infância e juventude, o próprio vara de família, e agora daí surgiu essa oportunidade de trabalhar com a violência doméstica. Então, as minhas atuações estavam sempre orbitando essa questão dos relacionamentos conjugais, familiares, domésticos. É uma área que me atrai muito. Inclusive, eu acho que por influência dos meus pais, a minha mãe era formada em serviço social, então, desde pequeno, já tendo esse contato com essa questão dos conflitos, que muitas vezes, conflitos e vulnerabilidades, né, das relações. Então, parece meio contraditório, mas acho que faz bastante sentido para mim, assim, estar atualmente na 2ª Vara Criminal. Está no lugar certo, né? O doutor Takashima participou com as soroptimistas na luta por aprovar, junto com o Sindicato dos Professores Municipais, o Simproel, e a Secretaria da Educação de Lages, nós aprovamos no dia 25 de novembro, que é o nosso Dia Laranja, né? Criado já há alguns anos pela ONU e que as soroptimistas abraçaram essa causa. Então, todo dia 25 de cada mês, nós fazemos algum evento, alguma coisa para lembrar da violência contra mulheres e meninas, né? Pelo seu fim. E o ano passado o senhor esteve conosco nesta luta, no final do ano. Então, dia 25 de novembro, nós conseguimos aprovar na Câmara de Vereadores, e no início de dezembro, nos nossos 10 dias de ativismo das soroptimistas, nós conseguimos sancionar essa lei no Teatro Marajoara, que o senhor estava lá com a gente, né? Então, e como é que o senhor vê, que o senhor trabalha com isso no seu dia a dia, como é que está a violência contra as mulheres? Agora, com a pandemia, ela tem aumentado? Como é que é aqui na nossa região? Enfim, a sua opinião como quem trabalha dentro dessa realidade e observa, né, essa crueldade quase que mensal, quase que hoje quase que semanal já, né, que me parece que não tem diminuído. E a nossa luta ela precisa continuar e nós também temos que estar juntos, né? Sim, eu acho que é um tema que é urgente, assim, a questão de ampliar os espaços para dialogar sobre as violências contra as mulheres, assim.
Logo no início da pandemia, realmente nós tivemos um decréscimo das comunicações das violências. Eu fiz um levantamento hoje, no período de março, abril e maio, nós tivemos 10% do registro do que nós tivemos, se formos compararmos com os mesmos períodos do ano passado. Então, no mês de abril do ano passado, eu tive 79 pedidos de medidas protetivas no mês de abril, quase 2 pedidos por dia, em média. No mês de abril deste ano, nós tivemos 7 pedidos de medidas protetivas. Nos chamou bastante atenção, assim, como rede de proteção e segurança e justiça, essa redução de números, porque nós estávamos preocupados se havia efetivamente diminuído a violência ou as mulheres estavam tendo dificuldade de acessar e comunicar essas violências. Na prática... Agora elas se encontram com um agressor dentro de casa, né? Isso, fechadas, né? Uma das nossas percepções foi essa. As mulheres estavam 24 horas com o próprio agressor e não estavam conseguindo se comunicar com terceiras pessoas. Então, foram lançadas algumas campanhas para que fosse estimulado, assim, sempre manter contato com todas as mulheres. Mantenha contato com a sua filha, mantenha contato com a sua irmã, com a sua esposa, enfim, de alguma forma criar canais de comunicação com essas mulheres que estavam em isolamento. Tanto que, quando retornou às atividades de trabalho aqui em Lages, nós recebemos alguns casos em que as mulheres foram... O primeiro momento que elas conseguiram sair de perto do agressor, e daí, nos próprios locais de trabalho, elas pediram um auxílio para comunicar à polícia que estavam em cárcere privado, que estavam sendo impossibilitadas de manter contato com as suas famílias, que estavam sendo submetidas a violências patrimoniais, os homens pegando todo o dinheiro dessas mulheres e deixando elas sem telefone celular, sem dinheiro, trancadas em casa. Então, tivemos essa constatação e também surgiram algumas campanhas no sentido de que essas mulheres, quando fossem em alguns pontos específicos, como farmácias, supermercados, e que elas pudessem também comunicar essas violências, essas situações de violência que elas estavam vivendo. Então, essa pandemia nos trouxe também uma nova situação de violência doméstica e dificuldade de comunicação, tanto para delegacias, polícia e sistema de justiça. Inclusive, tivemos alguns casos emblemáticos aqui em Santa Catarina, de mulheres que jogaram toalhas pela janela pedindo socorro para que os transeuntes verificassem a situação de cárcere privado que elas estavam vivendo, assim, com o próprio agressor. Então, infelizmente, a pandemia, apesar de ter trazido essa maior convivência, nem sempre essas convivências diárias se tornaram convivências saudáveis. Infelizmente, o histórico de violência acabou aumentando nesse período. Doutor Takashima, enquanto o senhor está falando, me ocorreu também que a maioria dessas mulheres também tem filhos menores, né? E como é que fica a situação dessas crianças? E qual é a atitude também que se toma para que essas mulheres parem de sofrer essa violência? E como é que age a justiça com os filhos dessas mulheres? Excelente questão, professora Voltaire. Assim, nós estamos trabalhando em rede, junto com a Secretaria Municipal da Mulher, de Políticas para a Mulher, DPCAM, a Delegacia Especializada, a Rede Catarina, Secretaria de Assistência, Uniplac, várias instituições, Ministério Público, Defensoria, OAB. Nós estamos tentando justamente, além de trabalhar com o agressor, grupos reflexivos, estamos com um projeto piloto de grupos reflexivos para esses homens autores de violência, mas também focar também no apoio às mulheres e aos filhos. Nós temos relatos de filhos que estão já reproduzindo a violência espelhada pelo pai. Claro, exemplo, né? Isso.
É o que nós estamos percebendo, que muitas vezes, mais do que palavras, os exemplos estão ensinando a nova geração e ensinando, repassando esses machismos, essas violências, e de que a mulher tem um lugar específico dentro da sociedade, que o lugar delas é dentro do privado, que o espaço público não é delas, não pertenceriam a elas. Enfim, o projeto agora que nós estamos desenvolvendo em rede é justamente para também alcançar essas crianças e adolescentes, para que elas possam refletir de que aquela realidade que ela está vivendo de violência dentro da casa, em relação ao pai, o companheiro, em relação à mãe, não é uma relação saudável, que poderia ser quebrado aquele ciclo, sim, de violência a partir desse diálogo. Mas concordo plenamente com a senhora, é necessário ter esse olhar constante com relação à nova geração. Os filhos sofrem muito com relação à violência doméstica. No caso, doutor Takashima, elas são retiradas de casa e os filhos também, né, nessas providências com todas essas entidades? Via de regra, assim, o que dentro das medidas protetivas eu tenho tentado como regra é que as mulheres e os seus filhos permaneçam na casa, para que também não seja uma violência, tipo, não só a violência sofrida pela mulher, mas a violência de ela ter que sair da casa onde reside, do bairro, daquela comunidade em que ela já tem os seus vínculos. Muitas vezes a casa é perto da escola, enfim. A retirada da mulher e dos filhos, na verdade, é muito traumática. Então, a preferência que eu dou em relação às medidas protetivas é afastar o agressor. Exato. Mas, afastando o agressor, e mesmo assim a situação de segurança da mulher seja ainda muito precária, muito vulnerável, mesmo com a participação da Rede Catarina, a Polícia Militar, na questão dos cuidados, nós temos aqui em Lages a Casa de Apoio para essas mulheres, que é um lugar seguro, sigiloso, em que tanto essas mulheres quanto as crianças podem sim ter um espaço de proteção. Então, se a violência for muito grande, nós temos uma tabela de avaliação de grau de risco em relação a essas mulheres. Se já tem histórico de uso de arma por aquele homem, se já tem histórico de outros crimes, enfim, considerando a questão do grau de risco, é possível sim fazer o acolhimento da esposa e dos filhos num espaço seguro. Mas isso realmente eu tenho utilizado como a última estratégia, assim. Se necessário for, esses homens estão sendo inclusive presos preventivamente para a garantia da segurança dessas mulheres. Quer dizer, então ele fica preso mesmo. Sim, atualmente, via de regra não baixa muito. Eu tenho entre 15 e 20 homens geralmente presos todos os meses em relação à prática de violência doméstica, muitas vezes por descumprimento já de medidas protetivas fixadas para que ele não se aproximasse, não mantivesse contato, mas mesmo assim ele continua descumprindo as decisões. Infelizmente, nós temos uma cultura muito grande de, eu posso dizer assim, meio que posse-propriedade dos homens em relação às mulheres. Eu vejo que muitos términos de relacionamento, os homens não aceitam essa questão da autonomia do desejo das mulheres em relação a manter ou não uma relação com eles. Como se fosse obrigatório a todas as mulheres aceitarem os desejos dos homens. Eu desejo permanecer como seu namorado, como seu noivo, como seu companheiro, como seu esposo. Você, como mulher, tem que aceitar esse meu desejo como incondicional. Então, muitos casos desses, de términos de relacionamento em que os homens não aceitam o desejo da mulher de terminar o relacionamento, muitas vezes tem sido necessário o uso de tornozeleira, além das medidas protetivas, e às vezes, casos mais extremos, a questão da prisão. Mas, infelizmente, aqui em Lages, a média é de 15 a 20 homens atualmente que permanecem presos mensalmente. E essa prisão ela é muito prolongada, doutor Takashima, ou depende de caso para caso? Vai variar Porque bastante. as mulheres dizem isso, né? Elas dizem, mas não adianta eu denunciar na delegacia da mulher, porque eles não acreditam na gente,
e o agressor vai e fica uma noite na cadeia e às vezes soltam de manhã e ele já volta para casa e aí tem que conviver com ele novamente e tal. Então, há uma preocupação das mulheres em fazer a denúncia, em fazer o BO por isso, porque ele acaba voltando para casa muito rapidamente, né? É verdade, Como professora é que Walter. está essa situação? É um dos trabalhos que nós estamos tentando fazer na nossa rede também é essa questão do acolhimento dessas mulheres, efetivamente. Já pegamos alguns casos históricos, infelizmente, ocorridos aqui em Lages, em que as mulheres não foram bem atendidas quando precisavam desse apoio. Então, nesse ponto, nós estamos trabalhando com a rede, inclusive estamos tentando fazer uma formação para o próximo ano, para que toda a rede de atendimento dessas mulheres, tanto governamental quanto não governamental, possam efetivamente acolher, escutar essas mulheres e ver quais são as necessidades de cada uma dessas mulheres. O que eu tenho aprendido nesse contato com a violência doméstica é que cada caso tem a sua peculiaridade e as necessidades das mulheres são diferentes em cada situação. Então, ter essa capacidade de escutar, acolher essas mulheres, ver quais são as necessidades, os pedidos dela e ver de que forma nós podemos efetivamente contribuir para a solução desse conflito, eu acho que esse é o ideal. E, de fato, as penas, via de regra, são bem baixas em relação às violências, principalmente, vou citar alguns exemplos de quais são as penas que nós temos. Por exemplo, a questão de ameaça, a pena mínima é de 1 mês, a máxima é de 2 anos. Mas, via de regra, esses agressores, quando são presos pela primeira vez, a pena que ele vai levar é de 1 mês de detenção. Uma agressão física que não deixa lesão, que nós chamamos de vias de fato, a pena é de 15 dias de detenção, de prisão simples. O crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica é de 3 meses. Então, de fato, são períodos curtos. Ele efetivamente vai ter a soltura dele após o cumprimento dessa pena, mas até a título de esclarecimento, a questão das medidas protetivas, elas são totalmente separadas em relação à questão da pena. Por exemplo, professora Valteir, se eu condenar o sujeito a uma pena de 3 meses por lesão corporal, violência doméstica, essas vítimas elas vão poder solicitar a questão da permanência das medidas protetivas, de afastamento, de não aproximação, de não comunicação, independente desse ele já ter cumprido esses 3 meses. Via de regra, eu deixo um período de 6 meses inicial para que a vítima avalie como é que ela se sente. Se ela continuar insegura em relação à situação, ela pode pedir a prorrogação por mais 6 meses e assim sucessivamente a gente vai avaliando a questão do bem-estar da vítima. O foco principal é que ela se sinta segura. Infelizmente, muitas mulheres, novamente, sofrem esse tipo de violência e acabam mudando de cidade, de estado, porque como alternativa para ficar longe dos agressores. O que para mim também me entristece bastante no sentido de que é como se fosse um desterro. Ela tem que sair de repente ela é lagiana, viveu toda a vida aqui em Lages, todo o vínculo de amizade familiar está aqui em Lages, mas muitas mulheres acabam preferindo ir para outras cidades em busca da paz. Infelizmente, Lages muitas vezes não está sendo um lugar pacífico para essas mulheres. Só que ela também conta hoje com um inimigo muito grande nessa situação, que é a internet, né? A internet, de repente, pode dizer onde ela se encontra. Ele pode achá-la pela internet. Isso também a coloca num grave risco, porque daí lá onde ela está, ela não tem ninguém por si. E vai se ver sozinha novamente com ele. É bem complexo. É quase uma questão, um beco sem saída, né, doutor? Porque tanto lá quanto cá, ela corre o risco dele achá-la, né? Sim. Inclusive, uma das medidas protetivas que tem sido deferida ultimamente é essa questão da proibição do agressor de manifestação, contato com a vítima via redes sociais. Mas
também é muito comum, muito frequente as mulheres pararem de utilizar as redes sociais por causa dessa intromissão do homem, que fica numa espécie de perseguição ainda em relação à mulher. Independente do término da relação, eles continuam ainda fazendo essa violência psicológica e essa perseguição em relação às mulheres. E nesse período que ele está preso, doutor, ele vai ser tratado também. Vai ter alguém para conversar com ele, um psicólogo, um psiquiatra, alguém para ajudá-lo a sair dessa crise de violência que ele se encontra? Inclusive, por coincidência, professor Valteir, antes de vir aqui para esse encontro, eu estava justamente fazendo uma visita técnica ali no presídio regional masculino, onde os presos ficam custodiados ali, os presos de violência doméstica, eles ficam no presídio regional masculino, e ali o Almildes, o gerente, o Luiz, o chefe de segurança, estavam justamente colocando essa ideia deles da questão da parceria, para trabalharmos justamente, enquanto eles ficam presos, essa questão da violência doméstica. Mas, no fim, houve toda a questão da pandemia, acabou se adiando esse projeto. Mas, efetivamente, são homens que nós precisamos, com urgência, ter esse momento de diálogo. Ano passado, nós tivemos um grupo reflexivo com 10 homens, iríamos iniciar mais 2 grupos reflexivos, com 10 homens em cada grupo, seriam 20 homens nesse primeiro semestre, mas, novamente, a pandemia acabou nos atrapalhando. Mas a ideia é que possamos conversar tanto com esses homens que já estão no sistema de justiça, mas também de uma forma preventiva, com todos os homens. A importância, tem um documentário muito bacana que está disponível no YouTube, da ONU Mulher, Precisamos Conversar com os Homens, recomendo tanto esse Precisamos Conversar com os Homens quanto O Silêncio dos Homens, são 2 vídeos específicos em relação a homens, autores de violência doméstica, e traz a importância desses espaços de diálogo, conversa, reflexão sobre as masculinidades, reflexão sobre a questão dos feminismos, as mulheres, e para que possamos, sim, pensar de que é um tema que possa ser conversado em qualquer lugar. Não existe um espaço único para se falar sobre a questão da violência que as mulheres estão sofrendo. Com certeza, né? E nós temos, já estamos já bem no finalzinho, mas só para dar mais um recadinho, doutor, eu acho que nós temos que incentivar também as mulheres a fazerem a denúncia, né? Porque daí elas também vão ter mais proteção e vamos ver o que pode ser feito aí em conjunto, né, com a vara criminal, com como é que chama lá, a polícia... A Rede Catarina. A Rede Catarina, enfim, com todas as entidades que estão, né, associadas aí nesta causa. Então, juntos dá de pensar melhor, né? E tem muita gente aí a favor dela. Então, que a mulher se sinta encorajada a denunciar pelo 180 ou procurar a vara criminal mesmo, porque a violência não é só aquela física, né? Como o senhor falou aí, tem a patrimonial, né? Tem a psicológica, enfim, são vários tipos de violência e isso vai refletir também em toda a família. Porque quando se bate na mulher, se derruba o lar. Então, é muito, muito sério. Mas, doutor Takashima, eu quero, infelizmente nós não temos mais tempo, mas eu quero lhe agradecer demais a sua disponibilidade e deixar o meu programa aqui à sua disposição quando o senhor precisar para divulgar alguma coisa ou precisar de nós para qualquer coisa que o senhor achar que nós possamos contribuir, nós estamos aqui por esta causa. Até aproveito o ensejo para encerrar e divulgar. A Polícia Militar de Santa Catarina lançou, durante esse período de pandemia, um aplicativo. Se procurarem o aplicativo Polícia Militar de Santa Catarina, vai ser possível baixar esse aplicativo, ter no aplicativo, e quando você cadastra esse aplicativo, ele vai pedir a utilização da tua localização. Então, ele tem um botão do pânico para as mulheres. Em caso de violência, é só abrir o aplicativo e apertar esse botão, automaticamente a Polícia Militar vai se deslocar para a sua residência. Você não precisa nem falar nada, é só apertar como o botão do pânico,
porque o próprio aplicativo vai disponibilizar a tua localização, se você está dentro de um carro, se você está na casa, e a Polícia Militar vai socorrer. Como a professora Valtair falou, é fundamental que as mulheres tenham esse empoderamento e essa comunicação em relação a seu reconhecimento como vítima e também como detentora de direitos. Eu imagino que deva ser muito doloroso você buscar uma ajuda, expor a sua intimidade, expor a situação de violência, mas tenha certeza que é fundamental para que outras mulheres não sejam vítimas também. Que toda essa violência e dor que você está sentindo pode contribuir para que outras mulheres não passem pela mesma dor que você está passando. Precisamos desconstruir essa cultura, né? Exatamente. Essa é uma das coisas que eu estou tentando, professora, tentar ser menos violento e parar de fazer esses julgamentos em relação às mulheres que são vítimas e sim tentar escutá-las e compreender toda a história de vida dessas mulheres. É impressionante assim a dor que essas mulheres carregam assim. E geralmente não é na primeira violência que elas estão nos procurando. Elas são muito resilientes, elas tentam enfrentar a violência de várias formas. Assim, eu me surpreendo cada vez mais com a força das mulheres. É verdade. Porque existe uma série de questões aí, né? A própria vergonha de ter que se abrir em público, conversar com estranhos a respeito da sua intimidade. É toda uma questão muito profunda, né? Então, a própria mulher se inibe diante disso, né? E, às vezes, ela ainda se sente culpada da situação. É muito engraçado esse sentimento, né? Que eu tenho observado, que a própria mulher, ela se sente culpada. Quer dizer, sem ter feito absolutamente nada, né? Só pelo simples fato de ser mulher, ela carrega isso. Sim, é cruel o nosso sistema. Ela... Além de vítima, ela é revitimizada pelo próprio sistema que, de certa forma, transforma ela em culpada por ser vítima de violência doméstica. Mas me traz grande alívio também no sentido que eu vejo que muitas relações de amizade e familiares é que tem sido o gatilho para que essas mulheres encontrem o suporte para buscar o auxílio. Então, muitas vezes é difícil para ela sozinha tomar a decisão, mas... a rede de amizade e familiar é que tem sido um grande auxílio para essas mulheres, nesses momentos difíceis. Então, olha, esse programa está à disposição. Doutor Takashima, mais uma vez, muito obrigado por o senhor ter saído dos seus afazeres e aceitado o nosso convite e vir até aqui dar todos esses esclarecimentos. Eu fico muito obrigada. E me coloco à disposição. Segunda Vara Criminal, Competência e Violência Doméstica, fico à disposição para contribuir no que for possível, necessário, tanto para a questão da prevenção quanto o enfrentamento. É um grande desejo, além de transformar as minhas próprias violências, o meu próprio machismo, também poder contribuir com Lages, para que seja uma Lages melhor para as mulheres. Menos violenta, né? Mais pacífica, né? Muito obrigada, então. Estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher.